Escuta-me, disse o demônio, ao mesmo tempo que colocava a mão em minha cabeça. A região de que falo é uma região lúgubre da Líbia, perto das margens do rio Zaire, e lá não existe nem quietude nem silêncio. As águas do rio têm uma doentia tonalidade de açafrão e não correm para o mar, mas pulsam por toda a eternidade sob o rubro olhar do sol, com uma movimentação tumultuosa e convulsiva. Ao longo de muitas milhas em ambos os lados do leito lodoso do rio, estende-se um deserto pálido de nenúfares gigantescos. Eles suspiram uns para os outros naquela solidão, e estendem para o céu os longos e horripilantes pescoços, e acenam para lá e para cá com suas cabeças eternas. E há um murmúrio indistinto que brota de entre eles, como o fluxo da água subterrânea, e suspiram uns para os outros. Mas há uma fronteira para o reino deles, a fronteira da floresta escura, horrível e de altas árvores. Nela, como as ondas em torno das Hébridas, a vegetação rasteira se agita continuamente, mas não há vento em todo o céu, e as altas árvores primitivas balançam eternamente para cá e para lá, com o fragor de árvores se chocando, e de suas copas elevadas, uma a uma, caem gotas de orvalho intermináveis, e nas raízes, estranhas flores venenosas entrelaçam-se num sono perturbado, e por cima, com um ruído sussurrante e barulhento, as nuvens cinzentas correm eternamente para o oeste, até despencar, como uma catarata, sobre a muralha ardente do horizonte. Mas não há vento algum em todo o céu, e nas margens do rio Zaire não há nem quietude nem silêncio. Era noite, e a chuva caía, e caindo era a chuva, mas depois que caía, era sangue. E eu estava de pé no lamaçal entre os altos nenúfares, e a chuva caía em minha cabeça, e os nenúfares suspiravam uns para os outros na solenidade de sua desolação. E, subitamente, a lua surgiu por entre a névoa fantasmagórica e tinha a cor escarlate, e meus olhos se fixaram num enorme rochedo cinzento que havia junto à margem do rio, e que era iluminado pelo luar, e a rocha era cinzenta, e sinistra, e alta, e a rocha era cinzenta. Na sua face havia caracteres gravados na pedra, e eu caminhei pela terra encharcada entre os nenúfares, até que cheguei perto da margem, de modo a conseguir ler os caracteres gravados na pedra. Mas eu não conseguia decifrá-los, e estava voltando pelo lamaçal quando a lua brilhou com um vermelho mais vivo, e me virei e olhei novamente para a rocha, para os caracteres, e os caracteres diziam: desolação. Então olhei para cima, e lá havia um homem de pé no topo da rocha, e escondi-me entre os nenúfares de modo a poder observar as ações do homem. E o homem era alto e tinha um jeito majestoso, e estava envolto dos ombros aos pés numa toga da antiga Roma, e a silhueta de sua figura era indistinta, mas suas feições eram feições de uma divindade, pois o manto da noite, e da névoa, e da lua, e do orvalho haviam revelado as feições de seu rosto, e sua fronte era pensativa, e seus olhos perturbadoramente preocupados. Nas poucas rugas de sua face li as fábulas da tristeza, e do cansaço, e desgosto com a humanidade, e um grande desejo de solidão. E o homem sentou-se na rocha,
e apoiou a cabeça na mão, e lançou o olhar sobre a desolação, e baixou os olhos para a vegetação baixa e inquieta, e olhou para cima para as altas árvores primitivas, e mais acima ainda para o céu sussurrante, e para a lua escarlate. E eu continuei escondido entre os nenúfares, e observei as ações do homem. E o homem tremia na sua solidão, mas a noite ia sumindo, e ele se sentou na rocha. E o homem desviou sua atenção do céu, e olhou para o lúgubre rio Zaire, e suas fantasmagóricas águas amarelas, e para as pálidas legiões de nenúfares. E o homem prestou atenção nos suspiros dos nenúfares, e no murmúrio que se erguia entre eles. E eu continuei no esconderijo entre os nenúfares, e observei as ações do homem. E o homem tremia em sua solidão, mas a noite ia sumindo, e ele se sentou na rocha. Então me afundei nos alagadiços do lamaçal, e caminhei longamente com dificuldade entre a vastidão de nenúfares, e chamei pelos hipopótamos que habitavam os brejos entre os recessos do lamaçal. E os hipopótamos ouviram meu chamado, e viram, com o Behemoth, até o pé da rocha, e rugiram ruidosa e horrivelmente sob a lua. E o homem tremia em sua solidão, mas a noite ia diminuindo, e ele se sentou na rocha. Então eu amaldiçoei os elementos com a maldição do tumulto, e uma violenta tempestade se formou no céu, onde antes não havia vento algum, e o céu ficou cor de chumbo com a violência da tempestade, e a chuva caiu sobre a cabeça do homem, e a enchente tomou conta do rio, e o rio virou um tormento de espuma, e os nenúfares gritaram em seus leitos, e a floresta foi derrubada pelo vento, e o trovão rugiu, e faiscaram relâmpagos, e a rocha estremeceu em suas fundações. E eu continuei no esconderijo de nenúfares, e observei as ações do homem. E o homem tremia em sua solidão, mas a noite ia sumindo, e ele se sentou na rocha. Então fiquei com raiva e amaldiçoei com a maldição do silêncio o rio e os lírios, e o vento, e a floresta e o céu, e o trovão, e os suspiros dos nenúfares. E ficaram amaldiçoados e emudeceram, e a lua deixou de cambalear em sua trajetória no céu, o trovão emudeceu, e o relâmpago não faiscou, e as nuvens ficaram imóveis. E as águas retornaram ao seu nível, e lá ficaram. E as árvores deixaram de balançar, e os nenúfares pararam de suspirar. E o murmúrio não era mais ouvido entre eles, nem qualquer sombra de som no vasto e ilimitado deserto. E eu olhei para os caracteres na rocha, e eles tinham mudado, e agora eles diziam: silêncio. E meus olhos fitaram o semblante do homem, e o semblante estava lívido de terror, e apressadamente ergueu a cabeça da mão onde ela se apoiava, e se pôs de pé sobre o rochedo e escutou, mas não havia voz nenhuma no vasto e ilimitado deserto, e os caracteres na rocha diziam silêncio, e o homem estremeceu e desviou o olhar, e fugiu para longe, correndo, de modo que não o vi mais. Ora, há belas narrativas nos livros dos magos, nos livros encadernados em ferro, os melancólicos livros dos magos. Neles, eu digo, há histórias gloriosas do céu e da terra, e do mar poderoso, e dos gênios que dominaram o mar, e a terra, e o céu supremo. Havia também muita sabedoria nas palavras que eram ditas pelas sibilas, e coisas sagradas, muito sagradas, foram ouvidas em tempos antigos pelas folhas sombrias que estremeciam no entorno de Dodona,
Mas tão certo como Alá vive, considero esta fábula que o demônio me contou, quando sentado ao meu lado na sombra da sepultura, a mais extraordinária de todas. E quando o demônio pôs fim à história e deixou-se cair na cova da sepultura, ele riu, e eu não pude rir como o demônio, e ele me amaldiçoou por não ter conseguido rir. E o lince que habita eternamente a sepultura emergiu dela, deitou-se aos pés do demônio e o olhou fixamente no rosto.